A história de Benjamin Button é tratada como ficção, a de Luiz Barroso como delírio. Mas existe um detalhe perturbador que conecta esses dois relatos. Um detalhe que quase ninguém tem coragem de encarar. Ambas as histórias falam de pessoas que não voltaram no mesmo estado em que partiram, não voltaram no mesmo tempo. E principalmente, não voltaram do mesmo jeito. E se isso for muito mais real do que a gente imagina, vamos começar com o que todo mundo já sabe. Benjamin Button nasce com o corpo de um idoso, rugas profundas, articulações rígidas, um coração frágil. Ele é um bebê preso em um corpo que já parece ter vivido uma vida inteira. E então, ele cresce, mas não envelhece como os outros. Enquanto o mundo avança, o corpo dele regride. Enquanto as pessoas acumulam idade, ele a perde. A gente aceita essa história porque ela é bonita, é poética, é segura. Agora, Luiz Barroso entra em cena de uma forma completamente diferente. Ele não nasce diferente, ele volta diferente. No relato da famosa abdução de Luiz Barroso, o foco quase sempre cai nas luzes, no objeto voador, na experiência em si. Mas quem lê os detalhes com atenção, percebe algo muito mais estranho. O problema nunca foi o que aconteceu lá em cima. O problema foi o que aconteceu depois. Assim como Benjamin Button nunca se encaixa na idade que deveria ter, Luiz Barroso nunca mais se encaixa completamente na linha normal da realidade. O tempo passa para todo mundo, mas parece não passar da mesma forma para ele. É aqui que a história começa a rachar. Em relatos associados a Luiz Barroso e outros casos semelhantes, aparecem padrões muito conhecidos. A perda de tempo que não fecha na conta. Aquela sensação de um retorno incompleto, como se uma parte de você tivesse ficado para trás. Mudanças físicas sutis, mas permanentes, e alterações de comportamento que são difíceis de explicar. É a percepção de que algo foi ajustado ou retirado. Benjamin Button, na ficção, sofre isso de uma forma extrema. O corpo inteiro dele grita que há algo errado. Já Luiz Barroso sofre isso de forma fragmentada. O corpo dele não grita, ele sussurra. E sussurros, como a gente sabe, são muito mais difíceis de provar. E isso nos leva a uma descoberta quase proibida. Um ponto em comum que é raramente explorado. Ambos os casos lidam com o tempo biológico, não apenas com o tempo do relógio. Hoje, a própria ciência já admite algo perturbador. O envelhecimento não é um processo linear e constante. O corpo pode sim reagir ao tempo de formas irregulares. Células podem ser aceleradas, desaceleradas ou até mesmo reprogramadas. E então surge a pergunta que ninguém gosta de fazer. E se Luiz Barroso não foi simplesmente levado, mas sim deslocado no tempo? E se a história de Benjamin Button não é sobre idade, mas sobre um erro de sincronização biológica? É neste ponto que as duas histórias se tocam de verdade. Benjamin Button vive uma vida inteira tentando se encaixar em um mundo que anda no sentido oposto ao seu corpo. Luiz Barroso vive o resto da vida tentando explicar algo que a maioria das pessoas não aceita como possível. Um é protegido pela palavra ficção, o outro é esmagado pela palavra imaginação. Mas no fundo, os dois compartilham a mesma maldição. Eles não conseguem provar o que aconteceu, só conseguem carregar as consequências disso para sempre. O ponto mais inquietante é o final de cada um. Benjamin Button termina a vida voltando à infância, depois a um estado de bebê, até simplesmente desaparecer. Luiz Barroso teve um final muito parecido. Morreu com mente e corpo cada vez mais jovem. Talvez Benjamin Button nunca tenha existido, mas talvez essa história só tenha sido criada porque alguém, em algum momento da história, voltou do tempo errado. Luiz Barroso voltou. E às vezes, o que mais assusta não é quem desaparece do mistério, é quem retorna e nunca mais consegue se encaixar. Se você também ficou pensando nisso, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.